Amém. Glórias a Deus. Boa noite. No precioso e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos as nossas saudações aos irmãos que estão pela internet nos assistindo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Vamos dizer, Deus abençoe? Amém. Nós vamos dar um comunicado aqui. A partir do próximo sábado, das 15 às 16 horas, que é das 3 às 4 da tarde, será reservado para o coral. Então, nós vamos ter um repertório de hinos. Hoje ele estava cantando aqui, né, Modemar? Modemar achou até que era a transmissão de Goiânia aí, né? Tá vendo? Então, ele perguntou para mim ali, né? Parece até a transmissão. Eu pensei que estava... Falei, não, rapaz, nós temos coisa boa aqui também. Mas o treinar melhora, né? Treinar melhora. Então, a partir do próximo sábado, nós estamos nos aproximando da vigília, nós vamos começar os preparativos. Então, das 3 horas da tarde até as 4 horas, será reservado ao nosso coral. Porque a vigília é uma noite de louvores e testemunhos, destaques. Então, o coral vai ajudar muito. E das 16 às 16h30, sábado à tarde, mas assim, se nós for encaixar com... O senhor trabalha sábado até à tarde, irmão? Aí está meio-dia, então dá tempo. Então, tá bom. E aí, das 4 às 4h30, o teatro. É um ensaio do teatro, meia hora. Precisar mais uns 10 minutos, a gente vai, né? E das 16h30 até as 17h30, serão hinos avulsos. Aqueles que desejam cantar na vigília, você prepara o seu hino para cantar. Mas assim, deixa-me dar uma... Porque a gente está cuidando dessa parte da música agora, né? O pastor Milton me incumbiu de dirigir essa parte. O ensaio aqui não é para você aprender a cantar. Aprender a cantar você aprende em casa, ouvindo o hino. Umas 500 vezes está bom, né, irmã Sara, para aprender? Olha, ouve o hino 500 vezes. Aí você vem ensaiar aqui. Vocês estão entendendo que vocês são espirituais. Mas precisa ouvir bastante o hino. Você precisa saber a letra do hino, você precisa saber de cor. Então você precisa ouvir. A melhor técnica que tem, para você aprender o hino só uma vez, você pega um caderno, uma caneta e vai escutando, pausando e anotando. Você anota o hino inteiro e escreve. Quando chegar no final, você canta ele todinho sem precisar de papel, de nada. Você aprendeu. Porque a leitura e a escrita é a melhor forma de aprender. Sabia? Por isso que a gente traz um caderno para anotar os destaques, porque a melhor forma de aprendizagem é a escrita. Então aí nós vamos ter os ensaios, será a partir das 3 horas da tarde até às 17h30. Então até às 5h30 será um ensaio. Amém? Então vamos... aqueles que querem cantar, que desejam cantar na vigília, vamos passando os hinos já para nós aí, para a gente colocar na programação. E também os diáconos avisam, irmãos, que os irmãos estão esquecendo muitas coisas na igreja aí,
E os diáconos não são responsáveis por qualquer objeto que você esquecer na igreja. Então, se você esquece, às vezes um diácono pega e guarda aquilo e às vezes devolve, mas você não vai confiar nisso, porque às vezes ele pode esquecer, alguém jogar fora, ou, né? Depois, se você esquece, depois você não vai cobrar dos diáconos, que eles não são responsáveis assim, por dar conta, por pagar. Às vezes a pessoa esquece um objeto na igreja, perde e quer que a igreja pague, que os diáconos paguem. Então, lembre-se disso. Então agora vamos ler a palavra, sem perca de tempo, já demos os avisos. Nós vamos, quem trouxe Bíblia, tem muita Bíblia aqui, eu notei muita escritura. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Seria bom para uma escola, mas não é uma mensagem de escola. Mas tem muita escritura. Efésios capítulo 1, né? Verso 17 e verso 18. É assim que está aí, né, irmão Paulo? É. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Oremos, grande Deus, maravilhoso Pai Celestial. Mais uma vez, Senhor, aqui me encontro nesta plataforma para fazer aquilo de mais sublime que tem nesta terra, que é ministrar a Tua palavra. Senhor, agora o Senhor tira o homem de cena, todo o intelecto, tudo aquilo que é de mim, Senhor. O Senhor tira de cena e usa somente o Teu Espírito. Fala conosco nesta noite, Senhor, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos ver se nós damos conta aqui. O tema é ao que crê. Eu anotei aqui. E aí você pode observar isto que eu estava observando na Bíblia. No verso 18 aí, o apóstolo e profeta Paulo, dizendo: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Agora, esses olhos que Paulo está falando aqui, não são esses olhos aqui, ó, que você tem no seu rosto. É diferente. É os olhos da sua fé. É diferente. Nós não usamos a mente normal. A mente normal, ela tem a tendência a se afastar de Deus, a mente normal. Nós usamos a mente de Cristo. A mente de Cristo precisa estar em nós. Nós não usamos os nossos olhos normais para crer. E não usamos nem o nosso falar para crer. O crer não é nem mesmo acreditar.
Crer não é acreditar. Crer é uma palavra diferente. Crer é um sentido da sua fé. Por isso que nós entramos na plataforma aqui cantando somente crer. Tudo é possível, somente crer. Porque aquele que crê em Deus, aquele que crê na Escritura, pratica, obedece à Escritura. Mas muitas pessoas, por que eles estão desistindo, se afastando de Deus? Porque eles se achegam a Deus, irmãos, procurando ver com seus olhos naturais, procurando entender a Deus com o seu intelecto, e a mente arrazoa. Os olhos naturais, às vezes, na maioria das vezes, os olhos naturais buscam aparência. E aqueles fariseus, eles queriam ver para crer, não é verdade? Eles, até Jesus na cruz, Jesus realizou tantos milagres. E até mesmo quando Jesus estava na cruz, eles disseram: desça daí que nós creremos em ti. Então eles precisavam ver. Eles precisavam que Jesus materializasse aquilo para eles. Mas eles buscaram, irmão, ver o sobrenatural com os olhos naturais, não ver. Ora, o centurião de Cafarnaum, ele não precisou de visão, não é verdade, irmãos? Jesus se ofereceu para ir na casa dele, ele disse: não, diga apenas uma palavra, amém? Glória a Deus. Jesus disse: nem em Israel achei tanta fé. Aquele centurião de Cafarnaum, ele não estava olhando para Jesus com os seus olhos naturais, ele estava crendo em Jesus de alma. E na mesma hora que ele aceitou aquilo, que ele falou: não precisa. Diga apenas uma palavra e o meu servo sarará. Naquela mesma hora, o profeta diz, o homem recebeu a cura. Glória a Deus! E às vezes nós estamos aqui fazendo um pedido de oração, orando por alguém, buscando por alguém. Mas se você puder crer na palavra de todo o seu coração, crer de corpo, alma e espírito, tudo aquilo que pedires será feito. Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas nada é possível àquele que vê. Está entendendo, irmão? Coloca um parênteses aí. Crer não é ver. E ver não é crer, irmãos, é diferente. Muitas das vezes a visão, a nossa visão, na maioria das vezes, atrapalha a nossa fé. Atrapalha o nosso crer. Porque às vezes veja que Israel estava lá, Golias, desafiando Israel por 40 dias, ele vinha lá na colina e desafiava: há um homem aí para guerrear comigo?
chama o homem para guerrear comigo, e aquele que vencer, o exército vai sair vitorioso. Por quê que aqueles soldados israelitas não lutavam contra Golias? Porque eles estavam olhando com suas visões naturais. E se você olhar com a sua visão natural, o arrebatamento é impossível. A cura divina é impossível aos olhos naturais. A palavra de Deus é loucura para os que perecem. Crentes mentais não vão suportar. Mas lá chegou um cristão. Chegou um que não olhou para o natural. Glória a Deus. Chegou um que realmente cria que era Davi. Quando ele viu aquele gigante, ele disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é Satanás contra você? Nada, meu irmão. Maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Não importa se você é uma lavadeira, não importa se você é um pedreiro, não importa se você está doente, se Deus está em você, o inimigo nada pode fazer contra você. Não olhe para as circunstâncias. Não. Israel estava olhando para a circunstância, estava lá cagando de medo. Perdão da palavra. Eu não achei outra. Aqueles 10 espias foram lá visitar a terra de Canaã. Eles olharam com os olhos naturais. Quando eles chegaram em Israel, não podemos possuir a terra. Lá eles só computaram, lá tem os heteus, os jebuseus, os cananeus, os filisteus. Não podemos. Mas Josué e Caleb tinham outra visão. Eles viram as mesmas coisas. Davi viu as mesmas coisas que o exército de Israel viu, o mesmo gigante, só que Davi olhou para a promessa de Deus. E às vezes, irmão, nós estamos na igreja vendo as mesmas coisas. Ah, o médico está falando que não tem cura? Tem. Tem sim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, pastor, mas eu já pedi oração, não foi curado. Peça de novo. O profeta diz que às vezes a coisa fica pior. Como aquele cego que foi na fila de oração. E o irmão Brano orou por ele e disse: você está curado. Ele saiu glorificando: estou curado e cego. Aquele homem já estava enxergando. Com os olhos da fé ele enxergou primeiro, depois Deus abriu os olhos naturais deles. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mensagem provando sua palavra. Aqui parágrafo 67, de 1964, a tradução, porque tem duas. Tem umas 3 mensagens dessa que o irmão Brano pregou. Agora vemos outro. Então você, sem dúvida, já ouviu dizer: ver é crer. Preste atenção. O profeta vai dizer que isso aqui é errado. Você, sem dúvida, já ouviu dizer: ver é crer.
Esse é outro antigo provérbio que temos aqui. Mas isso também não funciona. Ver não é crer. E crer não é ver. Preste atenção. Anote aí. Não funciona. Porque o homem pode sentar e olhar direto para alguma coisa e não ver isso. Irmão, o exemplo disso foi quando Eliseu foi cercado pelo exército da Síria lá. É o Sírio mesmo, né, pastor? Em Samaria, lá no monte. E Geazi, o moço de Eliseu, ficou com medo, amedrontado. Eliseu, não, maior os que estão conosco do que os que estão com eles, rapaz. E ele não podia ver, porque os olhos espirituais dele estavam fechados, mas Eliseu sabia. Ele era águia, ele era Elias. E ele não podia ver, e Eliseu orou, Deus, abra os olhos desse moço. Quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu um monte cercado de cavalos de fogo, o exército celestial. Ele se alegrou. Se Deus abrisse os seus olhos espirituais nesta hora, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Há um anjo andando com você, ordenado por Deus. Mas o nosso ver não nos deixa crer. Não, o nosso ver não deixa. A palavra ver, a palavra see, que o profeta está colocando em inglês, tem tantos significados diferentes. See pode significar um copo de água, see pode significar entender. Se pode significar olhar para algo, e tem todo tipo de palavra que você pode usar, mas quando você diz ver é crer, você está enganado. Nós não precisamos ver para crer. Milhares de pessoas viram Deus em carne. Milhares de pessoas viram Jesus multiplicar os pães, multiplicar os peixes, transformar a água em vinho, expulsar uma legião de demônios, ressuscitar os mortos, fazer o cego natural enxergar, levantar aquele paralítico no tanque de Betesda. E a Bíblia diz, eu vou mais aqui, João, vai rapidamente aí, essa é um extra. João capítulo 20. 20. Que é 21, eu acho que é. João, no último livro de João. Verso 25, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que, se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia contar os livros que se escrevessem. Amém? Está vendo aí? Então aquelas pessoas viram tudo isso, Jesus fazendo, mas elas não puderam crer em Jesus. Essa é a diferença, porque lá em São João capítulo 6, eu já li para vocês, a Bíblia diz, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, porque eles estavam olhando com seus olhos naturais. E com os olhos naturais, você não verá a coluna de fogo.
O profeta diz: mas quando você diz ver é crer, você está enganado. Ver e crer não tem nada a ver uma coisa com a outra, é diferente. Por isso que Jesus disse aqui mais uma escritura. João 20, 29, aí pertinho. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? E nós, agora se encaixa nisso você. Aquelas pessoas comeram com Jesus, viram ele manifestar esses sinais estando com ele, e não creram. Nós nascemos a milhares de quilômetros de distância, a milhares de anos depois no tempo. Nem perto nós não estamos de Jesus no natural, pastor. No natural, não. Mas nós cremos e aceitamos mais do que aqueles que comeram com Jesus. Assim aconteceu com William Branham. Nem no Brasil ele nunca veio em forma física, o sétimo anjo não veio no Brasil. Quando nós fomos crer no profeta, ele já tinha morrido, já há quantos anos? 5 anos. 5 anos mais ou menos. Né? Deus já tinha recolhido o irmão Branham, 5 anos depois a mensagem chegou no Brasil. Bem-aventurados que não viram, mas creram de todo o coração. Irmão, dê sua vida pela mensagem. A mensagem, assim diz o Senhor, é a palavra de Deus para a hora. Nós devemos confiar nesta mensagem com nossa vida e a morte. Não aceite nada que Satanás tenha a argumentar. Não aceite nada da ciência. Não aceite nada de religião. Não aceite. Muitos estão caindo pelo intelecto. Irmão, se eu pudesse te dar um conselho, não pare para ouvir. Quem estava aqui cedo assistindo o pastor Ivaldo, pastor Milton, era ele que estava falando, que as pessoas hoje, a internet é a ciência do bem e do mal. Pessoas estão sendo pastoreadas, uma pessoa mora na Bahia e o pastor mora lá no Acre, e outra pessoa mora em São Paulo, mas o pastor mora lá no Amazonas, e ficam flertando. Hoje ela está com o pastor, amanhã ela está com outra. Eu vou dar um parênteses aqui. Preste atenção. Um irmão denominacional falou assim para mim: olha, pastor, na cidade de Sinop, a nossa igreja, só a nossa igreja, tem 53 igrejas, só da nossa. Uma igreja aí, a maior evangélica, vocês sabem qual que é. Não, 50, da mesma igreja, filiais. 53. Ele falou: isso é bom, não é, pastor? Eu falei: irmão, eu vou ter que falar a verdade para você, ou discordar. Mas por quê? Falei: preste atenção. O pastor, a igreja é tipo uma família. O pastor é um tipo do pai da família. E o pai, ele tem um amor ágape, que é o amor corretivo, que na hora que o filho precisa, ele traz a correção, o cajado. E ele é um tipo do marido da igreja. O irmão Branham diz na mensagem: como poderei vencer? Parágrafo 87.
Agora, o que acontece? Quando a gente coloca uma igreja de bairro em bairro, a primeira visão é boa, nós vamos evangelizar a cidade inteira. Mas só o que acontece? Eu já vi isso acontecer lá em Cuiabá, minha esposa está aí, ela sabe o que eu estou falando. O pastor dá uma correção no membro aqui, aí ele vai lá para outra igreja. Aí chega lá, o pastor dá uma correção, ele vai lá para outra igreja. Aí chega lá, e ele vai pulando de galho em galho. Isto gera crentes bastardos. Não pode ser corrigido. Aí, pastor Milton, os próprios pastores ficam com medo de corrigir. Por quê? Corrige, ele vai para outra igreja. Eu morava lá em Cuiabá, minha esposa está aí. Nós morava com gente que morava com nós no CPA. Aí congregava lá no Tijucal. Aí eles depois mudaram lá para o Tijucal e congregavam no CPA, que dá uns 30 quilômetros de distância um do outro. E para ir lá, eles passavam por umas 100 igrejas dentro de Cuiabá. Não funciona. Cada cidade, o bom é ter uma igreja. Uma igreja, por causa disso, é família. Se você corrigiu, se eu errei, eu mereço ser corrigido. Se você errou, você merece ser corrigido. Se nós não sermos corrigidos, nós vamos ser filhos bastardos. Deus não quer filho bastardo. Um templo em Jerusalém. E cada igreja que Paulo escrevia, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Tessalônica, as Gálatas, a igreja da Galácia, a igreja que está em Coríntio, é assim. A igreja que está em Alta Floresta, glórias a Deus, aleluias. Deixa eu caminhar aqui. É o parágrafo 68, eu estou na mesma mensagem. Quando você entende, você crê. Jesus disse: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, entender o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o Espírito Santo em você. Por isso você tem que entender o que é isso em você. E a única maneira de você entender é comparar o que isso faz, o que isso faz você fazer com o que a Bíblia disse, que isso faria você fazer. Então, seu problema está resolvido. Então, é aquele Espírito Santo que faz você ver. Em você. Então, ver não é crer. É o parágrafo 69. Então, ver não é crer. Eu posso provar isso através dos sentidos do corpo. Veja, que ver não é crer. Eu posso ver esta garrafa de azeite, ele dizendo, né? No entanto, eu não poderia ver o que está atrás de mim. No entanto, eu tenho um sentido de tato que me diz que estou com ela na mão. Está vendo? Agora, eu não poderia vê-la, é impossível. E agora não posso alcançá-la, é impossível. E, no entanto, creio. Este ver é crer. Este tato é crer. Está entendendo, irmãos? O que eu vou explicar para vocês? Muitas pessoas, elas estão crendo pelos sentidos naturais do corpo. Aonde eu pego este copo, o profeta pegou a garrafa de azeite que ele tinha no púlpito, de orar, e falou: eu posso ver essa garrafa, e agora eu creio que estou vendo ela. Por que ele creu que ele estava vendo? Porque ele estava usando
o sentido natural, o tato e a visão. É isso. E os nossos sentidos naturais estão ligados às coisas naturais. O teu sentido natural te cega para as coisas de Deus. Agora, fecha os olhos, o irmão Brana fechou os olhos. E não consigo nem vê-la, nem senti-la. Mas se a trouxer perto e cheirá-la, olha, ele está usando olfato, né? Ainda creio que ela está ali. Por isso, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, não sentem, ele coloca aqui, ele acrescenta, não sentem o cheiro, não se pode pegar, não se pode escutar, não se pode ver. A fé é diferente, o crer é diferente, não importa o que você esteja vendo. O incrédulo, irmãos, o incrédulo só olha através dos olhos naturais. Por isso Jesus disse aqui, ó. Eu vou olhar aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 4. Nos quais, verso 4. Nos quais o Deus desse século, aqui você veja bem, uma coisa, ó. Lá em Efésios, capítulo 1, que nós lemos, a escritura do culto, no verso 18, Paulo disse assim, tendo iluminados, o que é iluminar? É clareado, é abrir, certo? Então nós podemos ler assim, ó, tendo aberto os olhos do vosso entendimento, está entendendo? É isso aqui. Aí lá em Coríntios, capítulo 4, no verso 4, Paulo disse assim, nos quais o Deus com D minúsculo, você pode pôr um parênteses, é Satanás, Paulo está falando aqui, no qual o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Olha só, Deus abre o entendimento dos seus filhos e Satanás cegou o entendimento espiritual dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Deus disse, verso 6, que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Estão entendendo? O incrédulo é cego, acabou, irmão. Não tem. Eu vou falar uma coisa para você, vamos lá. Tem como você provar a claridade para uma pessoa que é cego? Como é que você vai provar para uma pessoa que é cego de nascença que há uma claridade? Não tem como. Ele é cego, ele não pode ver. Como que você vai provar o sobrenatural para o incrédulo? Ele é cego. Parágrafo 70, vamos aqui, que nós estamos já para concluir. Ó, Deus continua provando que suas palavras são certas, como Ele tem feito em toda a era. A incredulidade não detém a Deus, amém? Não o impede. Não me importa o quanto o mundo não creia, mesmo assim vai suceder. Incredulidade nada faz a não ser condenar o incrédulo. As águas do dilúvio lá condenaram os incrédulos, não condenaram?
e salvar Noé e sua família. Viajar contra esta luz, você fica cego. Você está na estrada, quem já passou de contra caminhão na estrada, andando, você fica cego, você não vê nada. Porque você está contra aquela luz. Você está contra o farol de Deus. Mas se você estiver a favor do farol de Deus, você vai enxergar o caminho. Glória a Deus. Aleluia. A incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Ela roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu. Mas ela não impede Deus de seguir adiante com o crente. Veja, a incredulidade não detém a Deus. Ela somente detém o incrédulo. Ela detém o incrédulo. Porque o incrédulo está pegado aqui, ó. Visão, olfato, ele está natural, ele é carnal. A crença dele é carnal, não adianta. 71. Você diz, o sol não vai brilhar amanhã. O incrédulo diz, o sol, amanhã o sol não vai nascer. Vou pará-lo. Tente, está vendo? Muito bem, não se consegue fazer isso. Deus o colocou em ordem e disse que ele ia brilhar. Amém? É só isso, ele disse que iria. Talvez haja algumas nuvens debaixo dele, mas mesmo assim ele vai brilhar do mesmo modo. E você não pode deter a Deus com isso. Veja como ele declara a sua palavra às pessoas. 72. Primeiro Deus, conhecendo que haveria incrédulos. Aí o profeta coloca, observe a sabedoria de Deus, sabendo que haveria incrédulos e que a maioria seria incrédulos. Preste atenção, a maioria seria incrédulos. Ele, por presciência, predestinou uma semente para cada era. Amém? Você é esta semente. Você não está olhando para o natural, você está olhando para a promessa de Deus. Quem olha para a promessa de Deus, não importa o que o médico diga. Não. Eu conheço o irmão Vicente lá em Rio Verde, né? Vocês conhecem, ele nunca veio aqui, meu irmão Zé conhece, né? Irmão Dimar, conhece, irmã Ludmila? Eu estava lá nesse dia, o pastor Mil estava também, que ele contou o testemunho dele. Ele disse que ele foi no médico, e o médico falou para ele, rapaz, eu sinto muito de dizer, mas você está com câncer. Né? Um tumor. Aí ele falou, doutor, isso aí não é meu, isso é de Satanás. Eu não tenho câncer. Nós estávamos lá o dia que ele deu esse testemunho. A enfermidade não é nossa. Foi Satanás que colocou em você. Ele leva para os quintos dos infernos. E ele foi curado, irmão. O diabo teve que deixar ele. Aquele demônio teve que sair da carne dele, porque ele não aceitou. O problema é que muitas vezes nós estamos aceitando. Satanás coloca as coisas e nós vamos carregando. Nós vamos carregando, nós vamos aceitando. Aí vem os sintomas, será que eu estou com câncer? Será que eu tenho isso? A enfermidade não é sua, Jesus já levou sobre si, creia nisso. Aleluia! Aleluias! Agora se você notar aí, pois
Cada era segue adiante com a sua palavra. Tudo vem na hora certa. O arrebatamento, irmãos, ele não vai acontecer nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Nem um fiapo cai da sua cabeça sem que Deus ordene. Nem uma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Você sabia disso? Nem um mosquito pisca sem que Deus permita. Creia nisso. Creia. Agora, se você está doente, tem alguém doente? Vem aqui agora, desafie isso. Creia, fala: Satanás, é sua essa enfermidade, não é minha. Deus me curou. Deus já te curou do Calvário. O que você precisa agora é aceitar a cura, é vencer os sentidos. Aquele cego que eu contei no princípio aqui, ele veio na fila depois, o irmão Brana falou para ele: você está curado, irmão. Ele ficava lá atrás na galeria, que a igreja tinha galeria. O irmão Brana disse que ele até atrapalhava o culto. Quem já leu isso? Já leu, né, irmã? Ele até atrapalhava o culto, ele gritava: glória a Deus, estou curado. Glória a Deus, estou curado. Glória. E ele estava cego. Agora nós recebemos orações aqui e a gente sai doendo, aí o diabo vence. Está entendendo? Porque nós saímos com sintomas ainda. Na mensagem A Grande Luz Resplandecente, se eu não me engano é parágrafo 40, o profeta diz: quando você faz uma oração, uma marretada é dada no monte. Você não consegue ver, mas um pequeno grão de areia começa a rolar. Fé é isso. Você vem, recebe oração, recebe unção, imposição de mão. A palavra diz: chame os presbíteros da igreja, que é os pastores. Ore sobre o enfermo, ungindo com azeite da unção. A oração de um justo salvará o doente. A palavra está aqui, o azeite, a oração. Você precisa somente vencer os sentidos naturais e crer. É o difícil, irmãos, eu confesso para vocês. Eu estou pregando para mim também. É o difícil. A gente vencer isso aí. Mas Sara, tem aí o grande curador? O coral já está cantando, já tem esse no repertório. Essas coisas nós temos que aproveitar. Coloque-se de pé. Nós vamos ouvir sussurrado, mais baixo que vocês puderem cantar aí. Tem alguém que quer ser curado aqui nessa noite? Tem? Curado, quem está enfermo? Vamos desafiar. A sua fé desafia Satanás, desafia essa enfermidade. Venha. Coloque aqui. Agora você olhe com a sua fé, não olhe para a circunstância. Feche os olhos, igreja. Ore por esses aqui. Oh,
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Resumindo aqui, gente, para você ver o sobrenatural de Deus, ou seja, a mensagem da hora, não depende do que quer, nem do que corre, mas daquele que Deus se compadece. É o que a Bíblia diz. Não depende do meu querer, não depende do que eu quero, do que eu corro, depende de Deus. Então, creia que você veio para a mensagem por Deus, porque se não for por Deus, ninguém vem. Ninguém crerá na mensagem da hora, se não for Deus que traga. Amém? Jesus disse: todos que o Pai me deu, virá a mim. Então, primeiro o Pai dá para Jesus e a pessoa vai. Aí Jesus disse: e eu de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Estamos nas mãos de Deus. Amém, 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 amém. Incline sua cabeça. Gracioso Deus, a nossa fé, Senhor, olha para Ti nesta hora. Ó Deus, não a nossa imaginação, mas a nossa fé, porque o Senhor é o Cordeiro do Calvário, que deu a sua vida por cada um de nós. E nesta hora te agradecemos pela palavra. Senhor, mais e mais o Senhor nos ajude, o Senhor nos estimule a prosseguir na fé, Senhor. Ajuda-nos a aceitar a nossa cura, nós aceitar a Tua palavra cada vez mais, ó Deus. Abençoa os nossos irmãos que estão pela internet. Abençoa cada um, Senhor, que eles possam ter a visão da fé, não a visão do intelecto, mas a visão da fé, o sexto sentido. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, ó Pai, dá a nós uma semana abençoada, Senhor. Abençoa todo o Teu povo, o trabalho do Teu povo, os negócios que o Teu povo precisam fazer, que possam ser dirigidos pelo Senhor, pois nós oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, amém. 244, no horário antigo. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Que isso, gente? Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. a todo mundo a mensagem